Muito bem, são 7h53 agora em Campos. Já voltamos com o nosso Folha no Ar. Só cortar esse som aqui, professor, para a gente seguir com a nossa entrevista aqui pela Folha FM, 7h54 em Campos. Voltamos com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacinas, uma clínica moderna especializada em vacinação. E também com o apoio de Green Energia Solar. Antes de voltarmos com o professor Júlio Boldrini, que é professor de História, especialista em Educação e diretor do curso Motiva, né, falando aqui hoje sobre o Enem, a primeira parte da prova que foi no domingo. Deixa eu só atender aí ao pedido do pessoal do Parque Saraiva, através aí do Maurício Batista aqui no nosso streaming no Face, e também do Neto, que é motorista de aplicativo, mandou aqui no privado também. É o seguinte, eu acabei de falar com o subcomandante da Defesa Civil, o Major Edson, que vale aqui o comentário sempre que faço, sempre que posso, como uma das pessoas mais prestimosas que eu conheço aí nesse setor público. Não só pelo fácil acesso, como prometido, eu falei, vou tentar falar no intervalo com alguém da Defesa Civil. Liguei no segundo toque e já me atendeu. Então, ao Major Edson aí, o nosso abraço e carinho sempre e admiração por esse tipo de presteza, né, que é fantástico no serviço público. E ele, como subcomandante da Defesa Civil, anotou lá, vários bairros estão sendo aí vistoriados pela Defesa Civil, porque ele me explicou o seguinte: não adianta eu encher um caminhão de equipamentos e mandar para lá. Chega lá, de repente, ele só precisa de um determinado equipamento que eu não levei. Então, vai uma equipe agora ao Parque Saraiva fazer uma vistoria para saber que tipo de drenagem pode ser feito, que tipo de bomba precisa, de mangueira, quantos metros, essa coisa de parte técnica. O que realmente precisa para socorrer aí o Parque Saraiva, que é o que teve acesso aqui ao programa através do Maurício Batista. Outros lugares também já estão sendo atendidos, né? Que a Defesa Civil ela faz a análise do que está acontecendo. Vai lá, faz a visita. E dali ela aciona qual secretaria. Quase sempre, nesse caso, é a Secretaria de Obras, essa coisa, né? Para poder fazer a limpeza ou retirada de qualquer tipo de contenção que aconteceu ali por conta das águas, lixo, limpeza, essa coisa toda. Então, ela aciona uma das secretarias, ou todas, no caso, se for preciso, para atender aquela comunidade. Então, ao Major Edson, nosso carinho, nosso abraço mais uma vez aí, nosso muito obrigado pela atenção, e a comunidade do Parque Saraiva, através aí do Maurício Batista, pode aguardar que, se já não chegou, segundo o próprio Major, deve estar chegando aí uma equipe para avaliar a situação desse bairro aí. Bom, meu caro professor Júlio Boldrini, a gente falava no bloco anterior sobre todas as técnicas para a prova do Enem, essa coisa toda, e que vale agora para domingo, né? Sim, anote aí. Domingo é a segunda prova, né? Que é a segunda prova. Se a primeira prova, o aluno tem meia hora a mais no tempo dele, né? Porque tem a prova de redação na primeira prova. A segunda prova, portanto, são menos meia hora, e ali acontecem as provas de matemática, que é uma prova longa. O aluno tem que estar muito bem preparado, sempre lembrando que o Enem cobra não só os conteúdos do ensino médio. Então, o aluno tem que saber a matemática básica, o aluno tem que saber operações. E a matemática do Enem, ela é cobrada a partir do que a gente chama de problematização. Então, nunca é uma questão que o aluno não tenha que refletir.
não é só fazer uma conta ali e achar o resultado e comparar com as alternativas, não. Tem toda uma reflexão que o aluno faz para chegar ao pensamento matemático, que é o que o Enem avalia. Junto com a matemática, tem também ciências da natureza. Então, o aluno vai fazer provas de física, química e biologia. E boa parte dessas questões, você às vezes não consegue discernir se é uma prova, se é uma questão de biologia ou de química, muitas vezes, né? Porque elas são chamadas de interdisciplinares, como aconteceu também no primeiro dia. Então, ali o aluno faz uma prova que pode ser de história, pode ser sociologia, pode ser filosofia, né? E aí, às vezes, mistura um pouco até com a geografia, né? Então, isso chama-se interdisciplinaridade. Mas interessante, Cláudio, lembrar que a primeira prova do Enem demonstrou um grave problema estrutural que o INEP é o instituto que faz a prova do Enem, é o instituto ligado ao governo que faz a prova do Enem. Mas o INEP está com um número de questões que a gente chama de Banco Nacional de Itens, o BNI, está com um número de questões muito baixo. Então, para conseguir fazer essa prova, os funcionários tiveram que adaptar questões que anteriormente foram descartadas, porque elas não foram bem, não foram, no teste que se faz, elas foram descartadas. Então, para reaproveitar essas questões, eles tiveram que modificar, adaptar a questão para que ela pudesse realmente ser validada e ser colocada ali. Isso pode ter, inclusive, anulação de questão. Pode. Ainda não aconteceu nesse Enem, vamos esperar para ver, mas tem gabaritos ali que estão sendo questionados, então pode acontecer. Agora, por que está com esse baixo nível de questões no Banco Nacional de Itens? Pelo seguinte, o INEP vem passando por uma crise estrutural há 4 anos. Né? O presidente que estava lá começou a fazer muita interferência pessoal e política, e aí houve uma debandada inicial de 10 assessores diretos dele. Ao final do ano, do início desse ano, 40 assessores também pediram para sair. Então, o INEP está vivendo uma crise ímpar na sua história, porque ela está sofrendo pressão, né, para que não caiam questões sobre temas que são polêmicos ou sensíveis ao governo, e por isso hoje a prova do Enem foi uma prova, que eu posso dizer assim, reaproveitada em sua grande parte, e por isso os alunos reclamaram de ter textos muito longos. Então, os textos foram modificados para que a questão pudesse ser validada. O Enem também cobrou, desse ano, poucos conteúdos históricos, mas ela foi uma prova mais interpretativa do que de conteúdo. Ela já tem essa natureza, tá bom, Cláudio? Ela já tem essa intenção de ser interpretativa. Mas ela foi, por exemplo, uma prova que o aluno precisava interpretar mais. Mas é uma habilidade que a gente já ensina para os nossos alunos e preparando eles para essa prova dessa habilidade de interpretação. Um outro aspecto também, sem querer te interromper, não, pode, por favor. No pensamento, é que o Enem continuou aquele Enem como ele tem que ser, tá? Ele trouxe temas que são comuns às outras provas. Então, respeito aos direitos humanos, sempre que é uma exigência da redação, também está ali presente na prova de história. Como é minha área, né? Você tem, e dá para falar com mais propriedade, você teve algumas questões que relacionavam a Era Vargas, que é uma área que os alunos estudam bastante, até gostam, e caiu sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, fala da questão do trabalho do jornalista e da comunicação do período, né, em que havia uma censura muito forte dos meios de comunicação. Então, traz para a gente uma reflexão para os dias atuais também, né, que a garantia da liberdade de expressão, que não é liberdade de agressão, evidentemente, né, mas a liberdade de expressão como uma forma de viver numa sociedade de direitos. Então, isso, assim, o Enem não surpreendeu, tá? É importante saber disso. Não houve surpresa no modelo da prova. Houve, sim, uma prova talvez inferior aos anos anteriores por isso.
Não, porque a desestruturação da educação nesses últimos anos vem acontecendo assim, de forma muito clara, né? Você tem verbas aí grandes bloqueadas para os ensino público federal, por exemplo, como é o caso do IFE, né? Sim. Então há uma preocupação muito grande com esses bloqueios dessas verbas, e aí claro, é evidente que o INEP não seria diferente, né? Teve polêmica até ano passado, foi ano passado ou retrasado, aquela polêmica sobre todas as perguntas e essas questões do Enem, em que o próprio presidente, o atual presidente da República, gostaria que fosse mais no sentido de que essa moralização que ele fala, como é que de família, essa coisa que... Uhum. Enfim, mas não quero entrar nessa parte política, até porque não é nossa especialidade aqui para hoje. O tema porque o bicho-papão do Enem é a redação? Ela é uma prova muito importante, eu vou te dizer por quê. A nota dela é a maior nota para uma disciplina. Uhum. Então, ela sozinha compõe uma nota da prova. Então, por exemplo, ela sozinha corresponde a 25% da nota da prova. Então, são várias disciplinas. Das né? duas provas? Das duas provas. Ela sozinha corresponde a 25% da nota da prova. Os outros 75% é composto pelas ciências chamadas ciências humanas, depois as ciências da natureza e depois a prova de linguagem. Então, cada uma delas representando aí 25%, a redação sozinha representa 25%. Então, por exemplo, o aluno que tira 800 numa redação é uma nota boa, muito boa, tá? A redação vale 1.000. Então, o aluno que tira assim, 1.000, em geral, você tem 50 notas 1.000 nesse universo de 2.600.000 pessoas que estão fazendo. Então, é um número muito pequeno que tira 1.000. 920 é uma nota muito boa, 960 é uma nota excelente, né? 980. Então, acima de 800 é uma boa nota na redação. Então, os alunos se preocupam muito, porque é um texto que tem ali são muitos aspectos que você precisa, que eles chamam de competências, né? São 5 competências que o aluno tem que atingir ali, e cada uma dessas competências valendo 200 pontos. Então, o aluno precisa fazer uma boa prova de redação e, em especial, a competência que se refere à proposta de intervenção. A redação do Enem, ela é diferente das outras processos de redação, até mesmo de concurso, porque ela exige que, ao final do texto, o aluno faça uma proposta de intervenção. Então, ele identifica o problema e ele vai propor, no final, como que um agente público poderia ajudar a minimizar aquele problema. Isso tudo dentro de um texto que ele tem, muitas vezes, inicialmente, que fazer um rascunho, escrever bem, para depois transportar para a folha oficial, que será corrigida. E a correção dessa prova passa normalmente por 2 corretores que fazem as suas reflexões e nota, e havendo discrepância de um para outro, um corretor dá 600, o outro dá 900, aí vai para um terceiro corretor, que quando você tem essa discrepância, você precisa de um terceiro corretor. Por isso que demora, porque são milhões de redações serem corrigidas, né? E o aluno não pode zerar a redação, ele não pode também colocar ali nenhum juízo de valor que seja contrário aos direitos humanos, senão ele é zerado ali e reprovado na redação. A redação é, portanto, sim, uma prova mais difícil do Enem e exige do aluno uma preparação muito forte, muito específica para esse momento, certo? Então, existem várias maneiras do aluno se preparar, mas para a redação exige uma preparação especial. Aí é conhecimento, né, professor? Conhecimento. As técnicas ajudam, mas nesse caso é conhecimento. Ele não pode ir muito bem numa matemática, numa física, numa química, mas uma nota ruim na redação, abaixo de 700, ele vai ter muita dificuldade de ingressar na universidade. Abaixo de 700?
Abaixo de 700 numa redação, ele encontra dificuldade. Às vezes, dependendo do curso que ele está buscando, Sim, sim. se a nota de corte não for muito alta, abaixo de 700 ele ainda consegue. Mas para brigar por uma vaga, 800 na redação é um bom começo. E aí, é aquela história, se for um curso muito concorrido, você fica de fora já imediatamente, né? Um curso muito concorrido, você precisa de tirar pelo menos ali 850, né, na sua média geral. Isso exigiria de você ter no mínimo 920 numa redação. Entendeu? Então, ou seja, muito concorrido, como os cursos de medicina e algumas engenharias, eles exigem tem uma nota de corte aí de 800 a 850, dependendo da universidade. Então, para você alcançar esse 850, você tem que ir muito bem em todas as provas e em especial na redação. Entendeu? Então não é um ponto forte. O que você achou do tema esse ano, que trouxe aqui o seguinte, os desafios para a valorização dos povos tradicionais do Brasil? Achei ótimo esse tema. Voltou a linha que o Enem sempre segue, de trazer um texto crítico, de cobrar do aluno essa competência de pensar criticamente, pensar também numa sociedade com diversidade, numa sociedade que respeita as minorias. Então, isso trouxe o Enem para o seu caminho natural. Achei que esse tema alguns especialistas consideram que uma vitória, vamos dizer assim, diante de tudo que estava sofrendo. Então, isso foi muito interessante, esse tema. E muitos alunos optaram, na fala deles, em falar sobre as comunidades indígenas. Então, mostrando o quanto esses povos, chamados povos tradicionais, eles vivem a sua cultura, sua própria organização social, sua forma de trabalho, e como que eles reproduzem isso através da chamada tradição oral, sem escrever, portanto, né? Vão passando essa cultura adiante ao longo dos tempos. Mas aí, nesse grupo, também encontram-se os quilombolas, que é uma comunidade bastante grande no Brasil, os povos ribeirinhos também, que eles têm uma classificação muito específica para eles, tá? E são milhares de famílias que são chamadas de povos ribeirinhos. Campos, nós temos algumas comunidades assim, no Brasil inteiro. Também os ciganos são chamados de povos tradicionais e vivem na sua própria comunidade. Então, poucos abordaram a questão dos ciganos ou mesmo da população ribeirinha. A maior parte dos alunos com quem conversei optou para falar sobre os indígenas, né? Que, graças a Deus, lá no nosso curso, aí, para aproveitar a oportunidade para falar no curso Motiva, nós tivemos como se tivesse adivinhado esse tema, porque é muito próximo, os professores trabalharam esse tema do ponto de vista da redação e também do ponto de vista da história da filosofia. Isso foi ótimo, o aluno certamente se sentiu mais à vontade para fazer essa prova do Enem. Então, é um tema também que, em geral, os professores trabalham bastante, sabe, Cláudio? Porque sabe que o Enem cobra essa questão da diversidade, do respeito a minorias. Então, o tema da redação foi para nós uma surpresa, não uma surpresa, mas assim, uma certeza de que o Enem voltou para o seu caminho natural. Porque havia aquela estrutura que a gente tinha comentado aqui de mudança política dentro do INEP, né? E você vê que como outros, nós tivemos muitas denúncias de povos indígenas sendo violentados, invadidos seus territórios por garimpos ilegais, né, por mineradoras. Então, assim, ficou o ano inteiro falando do quanto os índios estavam sofreram com a pandemia, né? Então, trazer esse tema da questão de povos tradicionais e permitir que focasse nos indígenas foi muito interessante, foi muito bacana isso, muito bom. Sim, não tenha dúvida. Agora, a partir... Você falava até sobre essa questão Rapaz, mas eu te fiz uma pergunta, que eu estou lembrando, que eu te fiz uma pergunta da passagem do bloco e a gente não voltou ao tema. Deixa eu resgatar o tema aqui.
questão da educação pública. Você é né? professor da rede pública de Macaé há 33 anos. Chegou também a lecionar aqui no município de Campos. Então, sim, durante 10 anos eu fui professor do município de Campos. mas em tempos diferentes, né? Tem muito Não, tempo. você pode acumular uma matrícula lá. Não, sim, mas assim, mas faz tempo que você lecionou aqui. Você, Faz pelo menos 10 anos que eu não leciono mais em Campos. não tanto tempo assim. Já que você está 33 aí, mas pode acumular, eu sei. Tem que ter muita dedicação para trabalhar nos dois municípios ao mesmo tempo, né? Eu trabalhei muito tempo. Você ali passa no mais Parque tempo na das estrada. Ilhas, trabalhei muito tempo também no Carvão. No Carvão. Sempre na comunidade que precisa muito, né? Muito. E tanto uma quanto outra. E a comparação que você faz, até com uma os. quanto outra, cumpre o seu papel de escola pública, né? As administrações, elas contribuem muito, então às vezes você tem um momento de uma prefeitura, uma gestão que ajuda mais, outra ajuda menos, uma é mais dedicada, outra menos dedicada. Um momento em que às vezes o município recebe mais verba, outro município não, porque os municípios, em termos de gestão financeira, eles apenas complementam. Todo o dinheiro da verba da educação vem do governo federal. Tá? Os municípios complementam, pagam a folha de pagamento, mas se a folha não for suficiente, o governo também chega ao piso, né? Então, existe também a merenda escolar, quem dá é o governo federal, também o livro didático é o governo federal e vários outros programas também, como transporte, é o governo federal que possibilita. Cabe ao município fazer a gestão e a complementação daquilo que, às vezes, não chega até o aluno. O município de Macaé, Cláudio, ele tem um número menor de alunos que o de Campos, porém, ele tem uma verba maior para isso. Então, proporcionalmente, podemos dizer que o município de Macaé tem mais verba para a educação do que o município de Campos. Que o município de Campos, atualmente, a atual gestão, tem feito um trabalho muito bom. Eu acompanhei de perto esse trabalho da Prefeitura do município de Campos ligado à educação e tem percebido uma forte intenção em ajudar. O atual secretário de Educação é uma pessoa muito competente, muito ligada à educação há muito tempo e também muito conectado com a educação do ponto de vista do seu papel social, sua função social. Eu acredito que tende a melhorar. Você perguntava, inclusive, quem é que paga melhor, né? Se é o município que paga melhor. Sobre remuneração, eu acho que... O município de Macaé tem um programa de valorização da carreira do ponto de vista horizontal e vertical, que acaba chegando a um salário melhor. Então, de acordo com a formação do professor, ele vai alcançando também. Então, se ele faz um curso de pós-graduação lato sensu, se ele faz um mestrado, se ele faz um doutorado, ele vai galgando mais, vamos dizer assim, um salário melhor. Mas também de acordo com o tempo de serviço, com os triênios, né? Então, o município de Campos não tem tudo isso, tem parte disso, não tem tudo isso. E por isso fez com que o salário do município de Macaé fosse avançando um pouco mais que o salário do município de Campos. Mas a questão salarial, Cláudio, ela é muito mais uma luta dos profissionais em relação a isso e ao poder público do que o poder público querer dar. Né? Então, depende muito da luta dos profissionais e um bom trabalho também que se faça. Não quer dizer que o professor do município de Macaé e o professor do município de Campos estejam felizes com os seus salários. Na verdade, a gente é um profissional em constante luta pela melhoria das condições de trabalho e também pelas remunerações que recebemos. E eu sempre digo que o professor é o começo de tudo, né? De todas as profissões, a mais importante é a de professor, porque para você ser um astrofísico danado, você precisa primeiro passar pelas mãos do professor aqui do jardim de infância, Sim, né? sim. Então, o professor... Mais do que do ponto de vista técnico, né? Mas sim do ponto de vista da formação do sim, professor, do caráter. Muitas vezes a família não pode dar esse suporte, né?
e o professor é aquele que ensina você a se comportar num ambiente social. A escola, Cláudio, é o primeiro ambiente que você vai além da família. Então, quando você é criança, bem pequena, você está no seio da família. A escola é o próximo ambiente, né? A professora é a primeira pessoa fora da família que você vai se relacionar, e o professor. Então, isso ajuda profundamente na formação do caráter de cada um de nós. E aí, muito mais do que a gente imagina, né? A escola passa a ser não vou falar puxadinho não, mas passa a ser uma extensão da nossa casa. Verdade. E em muitos casos, professores às vezes atuam de forma semelhante aos pais, ou até mesmo melhor. Sim, verdade. Sem fazer nenhuma crítica aqui a pai nenhum, mas muitas das vezes os próprios pais se apoiam e buscam socorro nos professores porque os filhos não ouvem. Então... E a escola é aquela instituição que muitas vezes identifica um problema que a família não está identificando. Então, não é incomum a gente encontrar um aluno mais quieto, uma criança mais quieta por um determinado momento, e você abre um diálogo, consegue abrir um diálogo, e você vê que aquela criança está sofrendo um bullying, está sofrendo uma violência física, está num processo de depressão. Às vezes a família não observa isso e a escola tem sido essa grande parceira da família nessa questão de observar o jovem, a criança, como que ele está se portando. O ensino médio, por exemplo, Cláudio, é um segmento bastante sério com relação a isso. É um momento que os jovens estão muito vulneráveis, né? Muito vulneráveis a todo tipo de problema. E a adolescência é um período da nossa vida de muitas dúvidas, angústias, ansiedade, de afirmação. Então, muitas vezes, boa parte dos jovens, eles sofrem com esse processo. E o professor do ensino médio, pela experiência que ele já tem, ele consegue observar isso e ser um agente de ajuda para esse jovem. Perfeito. Olha, é aquilo que eu falei, e tem cada caso, professor, que se você for contar aqui, que já aconteceu com você, conforme eu sei que já aconteceu com outros professores também, enfim, né? É verdade. Coisa que ninguém acredita. Ninguém acredita. Às vezes, o professor, a escola ela tem uma rede de proteção. Às vezes muitas pessoas não conhecem, não sabem e até falam mal disso, né? Mas a escola ela tem uma rede de proteção, ela tem orientadores educacionais, ela tem psicólogos, ela tem formas de encaminhamento para médico. Às vezes você está diante de um aluno, está ali sentado no meio da sala e ele não consegue copiar o exercício. Você vai ver, ele na verdade está precisando de um médico de oftalmologia e não tem acesso. Então, através da escola, a gente consegue fazer isso. Quer dizer, um aluno que ele ia perder de ano porque ele está com grau de miopia ou astigmatismo, e a família às vezes não percebe, ele talvez não queira demonstrar para não ter que usar um óculos e achar que isso vai tornar-lhe uma pessoa inferior às outras, né? Porque o bullying também ele é muito severo, né? Jovens e crianças não têm filtro no tratamento, então isso aí provoca uma violência também muito forte. Tem alunos, às vezes, que existem muitas síndromes, né? Tem aluno que você dá um papel branco para ele fazer uma prova e ele não consegue entender o que está escrito porque o fundo do papel é branco, como o de todos os outros. Ele tem uma síndrome de Irlen, que às vezes não é descoberta. E se você não escrever no quadro com a caneta azul, ele lê, mas não entende o que você está escrevendo ali. Então, o professor, ele tem essa capacidade de identificar esses problemas. Às vezes, a criança tem um TDA que você só vai identificar quando ele chegar ao ensino médio. Passa ali pelo fundamental todo e ninguém descobre que ele tem um transtorno de déficit de atenção. Então, muitas vezes, são muitas síndromes que a escola está preparada para ajudar esse jovem. Você há 35 anos está na sala de aula, você conhece história aí que a gente
jamais conseguiria imaginar. Essa, por exemplo, aí a síndrome de Ehlers, que você falou? Ehlers. Ah, tá, de Ehlers. É uma bem peculiar, né? A miopia é um caso mais comum, talvez, né? Uhum. Agora, depois da pandemia, nós tivemos aí um estouro, mas um elevado número de casos de alunos de crianças com depressão, que no nosso tempo, professor, depressão era coisa de rico, né? Os mais antigos falavam, meu filho, você está com depressão, não, isso é coisa de rico, isso é doença de rico. Isso não existe. Em momento algum foi doença de rico. Depressão mata, é perigoso, né? E tem cura, tem solução, mas precisa buscar o auxílio, né? Então, os especialistas, Cláudio, a pandemia provocou um atraso de 15 anos na educação brasileira. Nossa. Não temos até hoje um método, um mecanismo para recuperar o que perdemos com a pandemia. Até hoje não houve uma proposta para isso. Tá? Com relação a essa questão que você falou da depressão, eu vou te trazer uma questão talvez mais séria, porque pega o maior número de pessoas. Chama-se ansiedade. A ansiedade é considerada o mal do século, e a escola ela está repleta de alunos ansiosos. Mas muito mais do que a gente conseguiria descrever aqui. Existem os casos de depressão, sim, existe até um quantitativo para isso, mas o que ainda não tem um quantitativo, e o número é muito grande, não tem um quantitativo exato, né? Mas o número é muito grande, são os casos de ansiedade. Não é incomum você ver seus alunos fixados no celular, vendo vídeos curtos. Não é incomum você ver seus alunos tremendo as pernas e as mãos, chorando muitas vezes, pedindo para sair da sala, querendo ir muitas vezes ao banheiro para beber água e fazer necessidades físicas, como se não se via isso dessa forma. Isso é o grau de ansiedade que está aumentando muito na sociedade como um todo e reflete-se muito na sala de aula. Então, os alunos têm dificuldade para fazer uma prova, os alunos têm dificuldades muito grandes para poder permanecer na sala de aula e com a ansiedade lá em cima, a concentração é mínima. Então, o aprendizado também sofre muito com isso. Aconteceu com você? Com alunos, essa experiência? Sim, acontece o tempo inteiro. A questão da ansiedade... É tão grande, o número é tão grande assim? É muito grande. Eu diria que mais da metade dos meus alunos sofrem de ansiedade. É porque a ansiedade todos nós temos, né? Até porque a ansiedade é que mantém a gente vivo, né? Eu estava ouvindo aqui recentemente um médico psiquiatra e ele estava falando, a ansiedade, aquela ansiedade do domingo à tarde, que você já fica, né, ansioso para segunda-feira, não é que com vontade de chegar a segunda-feira, não é isso. Mas você fica meio que até triste, isso é ansiedade, você tem uma reunião, tem uma aula, você tem uma prova, enfim. Isso deixa qualquer um, de qualquer idade, dentro, vamos dizer assim, do normal. Essa ansiedade é importante para a vida da gente. Ele explica. Mas Agora, no caso de uma sala de aula, você precisa ouvir o seu professor, você precisa ter o professor como um mediador das atividades que você passa. O conteúdo que está sendo trabalhado ali, na verdade, é um mecanismo para você conhecer melhor o aluno e levá-lo à possibilidade do aprendizado. E o que você tem hoje uma sala de aula que os professores preferem, de um modo geral, chamar de indisciplinados. Mas o desrespeito, a indisciplina, tem como fundo a ansiedade. E a escola, como ela está organizada hoje, ela tem grande dificuldade em trabalhar essa ansiedade do aluno. Por quê? Em geral, crianças e jovens não eram tão ansiosos como os adultos, porque o adulto tem um lugar para chegar, tem um boleto para pagar, tem as relações profissionais, do trabalho, tudo isso,
Isso gera muita ansiedade, né? Tem a formação da família, tudo isso. Mas o jovem, em geral, era o quê? Despreocupado, né? Os jovens eram tranquilos quanto a isso. Mas hoje em dia não. Hoje em dia os jovens sofrem muito com ansiedade. Especialistas em educação dizem que esse é o maior e mais grave problema que a educação enfrenta hoje, que é a questão da ansiedade, que, na verdade, toda a sociedade, né, está vivendo isso e reflete-se profundamente na sala de aula. Por isso, os métodos têm que ser diferentes. E o novo ensino médio, Cláudio, vem para isso. Tá? O novo ensino médio ele traz uma proposta bem interessante para isso. Então, eu quero entrar nessa parte do novo ensino médio, quero também falar sobre o novo Enem, em que o senhor já projetava aqui no início do programa, que vai ter, com certeza, algumas alterações para 2024, e eu vou pedir só licença para a gente fazer o intervalo. Mas antes de fazer o intervalo, só mais uma pergunta aqui para fechar esse bloco ainda. Quando você, vamos exemplificar aqui, quando o senhor encontra um aluno com esse grau de ansiedade já avançado, né? Esse grau mais elevado, que o senhor falou das pernas trêmulas, e de até uso de aplicativos de vídeos curtos, essa coisa toda, qual é a orientação para resolver o problema do aluno? Então, a orientação é que o professor ele é sempre aquela pessoa que identifica o problema. Mas quem vai classificar o problema, o grau do problema, são os outros profissionais que atuam nessa rede. Você encaminha para um orientador educacional, esse orientador educacional encaminha para os setores que são pertinentes, fora da escola, mas profundamente ligados a ele, como, por exemplo, o médico psiquiatra, ou o psicólogo, ou o fonoaudiólogo, que são os três que envolvem essa questão da síndrome dos alunos. Entendeu? Então, as redes públicas, elas são preparadas para ter esse profissional. Ou deveriam ser. O papel delas, enquanto rede pública, é ser esse guarda-chuva de proteção e formação do jovem. Perfeito. Bom, professor, então, vamos ao intervalo. São 8h31. Só o suficiente para a gente tomar um cafezinho rápido e a gente fecha então esse programa de hoje, analisando aqui a primeira parte da prova do Enem e a primeira prova, né? E a segunda prova do Enem, que vem aí domingo agora com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, que abrange aí as disciplinas de biologia, química e física. Perfeito. Sensacional. Uma prova difícil, viu? Difícil. Para dizer a verdade ao senhor, biologia e química, eu nunca fui grandes coisas, mas em física eu sempre fui legal. Não sei, confesso ao senhor que eu gosto muito de física. Gosto. Não quer dizer. A formação na área de humanas exige que você tenha um pensamento mais concreto, de coisas mais concretas. Eu gosto da coisa. Gosta de ver a coisa acontecer. E a física é uma disciplina que permite isso, apesar dela ter cálculos que justificam a sua análise, mas ela é uma disciplina que vê isso. A biologia também um pouco, né? Mas a matemática. Confesso a você que eu compartilho da sua opinião, eu tenho uma certa dificuldade de compreender a matemática, porque talvez não fosse aí a minha área, né? É como dizia aquele ditado, na matemática e ciência eu não vou muito bem, mas no português eu me agaranto. Me agaranto. É impressionante, essa coisa de física, ela me encanta muito, talvez, não porque eu seja nenhum capacitado para isso, estou falando isso não, estou falando que é legal, eu gosto, você pegar aqui um trem a 80 km por hora, encontra com uma charrete a 20 km por hora, com qual tempo eles vão percorrer tantos quilômetros, eu acho aquilo fantástico, acho muito, muito legal. Aliás, eu estava conversando com minha esposa essa semana, negócio de estrada, né? O quanto você usa de matemática para dirigir e de física para poder dirigir,
né? Você vai cortar um caminhão, por exemplo. Você está a 80 km por hora. Caminhão subindo no morro. Você vai olhar se o caminhão está carregado ou não. Ó, você já começou a usar a matemática e você vai usar a física. Então, se o caminhão também está a 80 km por hora, tem tantas toneladas vazias, tantas toneladas cheio, né? E você está a 80 por hora também, quanto tempo você vai levar para cortar o caminhão? É uma coisa muito, muito bacana. E dirigir é física e matemática pura. Você olha, né? Olha para ver direitinho. Entra numa curva 100 km por hora e aí você não consegue fazer aquela curva. Se você já começa a usar a física, a força centrífuga, aí começa essa coisa toda. Eu gosto muito, mas não quer dizer que eu seja bom, eu só estou falando que gosto. A matemática ela é boa. Aí meus filhos começaram a falar comigo que estudaram engenharia de produção. Ah, pai, o senhor fala que gosta de matemática, então vem cá, resolve esse problema para mim aqui. Falei, como assim isso é um problema? Isso é um problema seu, não é meu. Aquela matemática específica, né? Um negócio fora da realidade. Verdade, é verdade. Meu Deus do céu. Bom, são 8 horas e 34 minutos e teve sempre uma coisa da minha época de aluno que eu falava, gente, eu não vou usar em nenhum momento da minha vida os movimentos das placas tectônicas. Eu não quero saber para que eu estou aprendendo isso. Será que essa coisa realmente vai acabar? Porque eu não tenho interesse, eu tenho interesse em outra área. Por que eu quero saber de história? Por que eu quero saber de geografia? Até que ponto a gente vai poder escolher, o aluno vai poder escolher que rumo ele tomar, né, dentro da sala de aula com a matéria específica para ele. Então isso vai acontecer, né? Eu quero saber disso, mas no próximo bloco. Pode ser? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Só para a gente fechar aqui mais um bloco rapidinho. Prometo que não vai nada demorado. São 8 horas e 35 minutos. Você está ouvindo aqui pela Folha FM, o Folha no Ar, ao vivo em 98,3. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também o apoio de Green Energia Solar, com patrocínio ainda de Plínio Bacelar Vacinas. Quando se pensa em